Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Divana Bresolim. Hoje, na disciplina de Geografia, abordarei o tema Os domínios morfoclimáticos do Brasil. Os domínios morfoclimáticos são considerados a combinação entre uma série de elementos naturais, como relevo, vegetação, clima, solo, hidrografia e a forma como esses elementos se interagem entre si. O geógrafo Aziz Absaber foi o responsável por dividir os domínios morfoclimáticos no Brasil em 6 grandes domínios, que são o domínio amazônico, o domínio dos cerrados, domínio dos mares e moros, domínios da caatinga, da araucárias e das pradárias. Agora, neste momento, nós vamos ver o domínio amazônico. Conforme vocês observam nessa foto, ele, na verdade, tem um relevo formado por terras baixas, ou seja, de baixa latitude e por grandes depressões. O clima é equatorial, quente e úmido, e as chuvas costumam ocorrer durante o ano todo. A hidrografia é destaque, pois ela possui a maior bacia hidrográfica do Brasil. O solo é composto, em sua grande maioria, por mineral, ou seja, os lactossolos, e também pelo argiloso. Isso faz com que no domínio equatorial ele não é um domínio de terra fértil. A vegetação ela é diversificada e perene, ou seja, não costuma perder folhas ao longo do ano e varia então em matas. O domínio dos cerrados, que é esse que nós vamos ver agora, ele é localizado então na porção central do território brasileiro, sendo que o predomínio é por chapadão e a vegetação, o relevo, então, em grande maioria, ele é plano, com pequenas ondulações. O clima é tropical sazonal. A temperatura nessa região, ela ronda entre 22 a 40 graus. E também pode ficar abaixo de zero, o que ocasiona grandes geadas. Este domínio, então, as estações são bem definidas, chovendo bastante no verão e no inverno é seco. E também pode ocorrer períodos severos com muitas secas entre outubro e abril. A hidrografia do cerrado ela é centrada nesta região. E também ele é chamado como caixa-água do Brasil, pois tem localizado leitos e nascentes de 8 de 12 bacias. É no domínio dos cerrados. Os exemplos então são o Rio Araguaia, Rio Tocantins, Rio São Francisco. E também ela é responsável por geração de energia, de 9 para cada 10 brasileiros. O solo, então, dos cerrados, ele é avermelhado, arenoso ou argiloso, onde possui mais areia ou argila. E a vegetação consiste em arbustos e árvores baixas, conforme vocês podem observar na foto, Agora, o domínio dos mares e moros, ele situa na zona costeira atlântica brasileira. E predomínio, então, o relevo, ele é
chapadões, então, florestados, bastante floresta, e também a quase extinta Mata Atlântica, né, que também fica nesse domínio. E o relevo dessa região, então, cedeu a origem e características de morros arredondados, planaltos, serras, dentre as quais, então, se destaca a Serra do Mar. O clima nessa região varia muito. As regiões, então, é tropical, úmido, por conta do clima tropical de altas temperaturas, o índice de chuva é muito alto, o que pode ocasionar, ou seja, ocorrem desabamentos constantes nessa região. A hidrografia apresenta um vasto volume de água, que abrange duas importantes bacias brasileiras, que é a bacia hidrográfica do Rio Paraná e a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Também, então, dispõe de hidrelétricas, que é a do Rio Paraná e a de Simão e a de Três Marias, né? Apesar da abundância de água, grande parte dos rios apresentam problemas relacionados com poluição e contaminação. O solo, então, predominante desse domínio é o massapé, ou seja, formado por granitos. Outro também solo que é destaque é o salmourão, que é formado então pela destruição e decomposição química de granito nesta região, ou seja, na região sudeste, por conta da boa irrigação, o solo se torna bastante fértil. E a vegetação, então, é uma das que mais é prejudicada no que diz respeito à preservação e à expansão da agricultura comercial. O desmatamento para a exploração de madeira e o desenvolvimento de centros urbanos é um dos fatores que contribui para que isso aconteça. A vegetação típica da Mata Atlântica, então, é a chamada floresta tropical, né? E por desvantagem, então, ela está representada, então, por esse domingo. E o domínio da Caatinga, então, ele está no nordeste brasileiro, onde ocorrem muitas secas, né? Conhecido pela depressão, o relevo, que é localizado na região nordeste do Brasil, então, ele é apresentado, ou seja, a formação de depressão. O clima ele é semiárido, que contribui para que haja um baixo índice de chuva no local. A Caatinga, então, ela atravessa períodos de estiagem superior a um ano, o que padece por muitas secas. A hidrografia da Caatinga, a maior parte dos rios, eles tornam-se temporários pela falta de chuva, né? Isso ocorre, então, por causa de muito calor e acaba secando os rios. Os solos, então, a mapeabilidade do solo, na verdade, tem impacto direto na quantidade de nutriente, pois quanto mais água o solo reter, mais nutrido e fértil ele se torna. Devido a isso, ele é argiloso e arenoso, né? Ou seja, ele possui argila e areia. A vegetação, então, nesse lugar é raso, né? Dificultando as raízes, ou seja, elas não conseguem penetrar e explorar o solo em profundidade. A Caatinga ela é dividida em 3 tipos de vegetação, né?
que é arbustiva, herbácea. Então, hoje agora a gente vai ver os domínios araucárias, né, que está no sul do país. O predomínio é dos planaltos e formação de araucária. O relevo nesse lugar, então ele é caracterizado por fortes ondulação e por terrenos montanhosos, né? Também o clima, né, nesse lugar, ele é subtropical e apresenta temperaturas médias que costuma variar entre 14 e 30 graus. As estações do ano elas são bem definidas. O inverno geralmente é rigoroso e o verão bastante quente, né? A divisão então da chuva ao longo do ano costuma ser bastante uniforme e a hidrografia, no que diz respeito a araucárias, ela possui um grande potencial, abrange algumas das usinas hidrelétricas do país. Algumas delas são a Itaipu e a usina Furnas. O solo, né, característico seria a terra roxa, que esse nome trata-se assim do solo de cor avermelhada, ou seja, que tem origem vulcânica, né? Apresentando umidade constante, porque os rios da Araucárias nunca secam, né? E a vegetação, então, predominante é mata araucária ou a conhecida como mata dos pinhais. Ou seja, seria a floresta com pouca densidade, conforme vocês observam na foto. E agora, a última, então, é o domínio das pradárias, também como conhecida como domínio das coxilhas, né? O relevo nesse lugar é de suaves ondulação, situado no sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. Predomina então a formação dos pampas e das pradárias. O relevo, então, nesse lugar, ele apresenta baixo e ligeiras ondulação, chamadas de coxilhas também, por conta da amplitude desse relevo, e é utilizado bastante para práticas de pecuárias. O clima, então, ele é dividido em dois diferentes tipos, que seria pradárias, onde seria o clima variado, né, entre quentes e frio, de acordo com a estação do ano. O verão e a primavera apresenta bastante chuva, no inverno e no outono é praticamente seco. E as pradárias tropicais, que são aquelas que apresentam clima quente e seco durante o ano todo. A hidrografia, então, destacada em alguns rios, como o rio Ibiqui, rio Santa Maria e o rio Uruguai. Esses rios, eles representam, ou seja, são responsáveis por drenagem, e todos eles pertencem à bacia do Uruguai. O solo, então, nas pradárias, ele é de cores escuras, onde é formado por decomposição de matéria orgânica, que vem cobrindo a terra, que também ela é chamada de humus. O humus, então, torna a terra fértil. E a vegetação, então, no domínio das pradárias, é coberta por uma espécie herbácea e rasteiras. Então, hoje na aula a gente pode ver os 6 domínios, né? Morfoclimáticos, que ele foi dividido em 6, que é o domínio amazônico, domínio dos cerrados, domínio de mares e morros, o domínio da caatinga,
domínios de araucárias e domínios das pradárias. Até a próxima aula. Aguardo vocês para poder sanar nossas dúvidas.